esteja tudo bem com vocês. A tradição de contar histórias sempre foi um hábito no decorrer da história do homem, tanto que os registros vêm até a gente ainda hoje em dia. Arqueólogos conseguem encontrar alguns textos, sejam eles em papiro, sejam eles em outro material qualquer, que falam sobre a história de uma determinada civilização. E no início, vocês sabem que essas histórias eram transmitidas apenas oralmente. E só há 4.000 anos, o homem começou o registro escrito de suas histórias fantásticas. E os contos de fadas são tão influentes na história do homem que, além de filmes, séries, peças de teatro, influenciam também a música, desde o rock, heavy metal, com bandas como Nightwish, Kamelot, Hammerfall, Blind Guardian e Avantasia, que vocês podem ver, acessar e ter uma ideia desse conteúdo influenciando a história da música também. Evidentemente que existem vários filmes ou animações sobre os contos de fada. Então, e hoje nós vamos conversar sobre a história dos próprios contos de fada, como eles se originaram e as suas reais intenções. Qual era o objetivo dos contos de fada? E antes de nós penetrarmos nesses mundos imaginários fantásticos, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar, dar um like esperto aí, compartilhar o nosso vídeo com seus filhos, familiares, amigos. E lembrando que vocês também podem acessar nossos conteúdos no Instagram pelo está aparecendo aqui, @sobrevivência em livros. Então, meus amigos, um dos primeiros contos fantásticos registrados é Beowulf, de origem anglo-saxônica, datado do século VII. Alguns séculos adiante, alguns séculos mais à frente, cerca de 1140, já no século XII, o clérigo Geoffrey de Monmouth escreveu um livro chamado Historia Regnum Britanniae, sobre a genealogia dos reis bretões, incluindo o lendário rei Arthur. Essa história do rei Arthur, que o clérigo coletou, é baseada nas tradições orais da região do autor. Aqui no canal, recentemente, fiz um vídeo sobre as Brumas de Avalon, que é a história do rei Arthur. Procurem-no e vocês vão ilustrar, vão ter uma ideia melhor sobre esse tópico. Já a maioria dos contos de fada é muito mais recente e eles apareceram ao longo da Idade Média. Mas, meus amigos, não pensem que as histórias eram do tipo felizes para sempre. Nada disso, não é nada disso. Os temas das histórias originais eram muito pesados, eram um alerta. E eles navegavam sobre estupro, adultério, incesto, canibalismo e valores morais altamente duvidosos. Mas, a partir do século XVI, os contos fantásticos assumiram um caráter literário por meio dos escritores italianos Gianfrancesco Straparola, que viveu entre 1480 e 1557, nascido na cidade de Caravaggio, em Bérgamo, que escreveu a coletânea Noites Prazerosas, e Giambattista Basile, que viveu entre 1566 a 1632, que recontou
as fábulas, os contos de Nápoles, que é um conjunto de fábulas infantis populares e de tradições locais campesinas. Várias personagens muito conhecidas hoje em dia, como Cinderela, que é, na realidade, um conto italiano chamado La Cenerentola, Rapunzel e a Bela Adormecida, que em italiano é La Bella Addormentata nel Bosco, ou seja, a Bela Adormecida no Bosque. Posteriormente, também recontadas por Perrault e os irmãos Grimm. Se recordam dos irmãos Grimm? Constam dessa obra. Uma curiosidade: este foi o primeiro livro em língua latina a citar a existência de um ogro. O escritor francês Charles Perrault, que viveu entre 1628 a 1703, foi um dos pioneiros dos contos de fada infantis, com seus contos Contos da Minha Mãe Gansa, de 1697, no qual constam histórias A Bela Adormecida no Bosque, já citamos, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, A Gata Borralheira e O Pequeno Polegar. Naquele tempo, os contos já tinham um apelo moral, porém, não eram para crianças. Isso mesmo, meus amigos, os contos não eram infantis, não eram para crianças. E sabem por quê? Porque eles traziam advertências, alertas e denúncias nem sempre agradáveis. Ao longo das décadas, as histórias fantásticas foram sendo adocicadas para mensagens de bondade e esperança, de acordo com a linguagem infantil. Os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, o escritor dinamarquês, adaptaram diversos contos muito antigos, contos orais muito antigos, além de também criarem seus próprios contos, ou seja, serem autores de contos inéditos. Certamente vocês conhecem as histórias de Hans Christian Andersen, que é considerado o pai das histórias infantis. Desde crianças, ouvimos as histórias do Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Vendedora de Fósforos e O Soldadinho de Chumbo. Mas poucas pessoas sabem sobre a origem do escritor que deu vida a todas essas personagens por meio de histórias infantis, ou nada infantis. Hans Christian Andersen nasceu na belíssima Dinamarca em 1805, na cidade de Odense. Seu pai era um sapateiro e não tinha recursos financeiros para ajudar o filho com seus estudos. Mas quando Hans ainda era criança, o pai costumava ler As Mil e Uma Noites. Certamente vocês conhecem esse clássico da literatura árabe. Esse hábito incentivou o garoto a gostar de literatura. Hans estudava numa escola básica para crianças pobres, muito pobres, quando seu pai então faleceu. Com apenas 11 anos de idade, o garoto teve que trabalhar como assistente de tecelão e mais tarde de assistente de um alfaiate. Essas atividades permitiram com que Hans ganhasse algum dinheiro, mas não o sucesso profissional que ele esperava. Quando ele tinha 14 anos, decide dar um passo muito maior. Ele se muda para Copenhagen para ser ator, a capital da Dinamarca. Por causa da sua voz de soprano, não demorou
para que ele ingressasse no Teatro Real Dinamarquês. Porém, ele não era contratado fixo da companhia, era o que nós chamamos hoje em dia de freelancer. Durante a mudança natural da sua voz, na época da adolescência, Hans deixou de ser chamado para cantar, o que é muito natural. E por sugestão de um colega, ele passou a se dedicar à poesia. Muito empolgado com a literatura, Hans começou a escrever histórias para as crianças, baseado nos contos orais tradicionais que ele conhecia. Logo depois que ele publicou a sua primeira história, O Fantasma do Túmulo Palnatok, o diretor do Teatro Real Dinamarquês, vejam só como é que são as coisas, ficou muito impressionado com a qualidade criativa do texto e decidiu enviá-lo para uma escola em Slangelse. Após ouvir sobre a recomendação do diretor, e agora prestem muita atenção, meus amigos, vejam como as coisas funcionam. O próprio rei Frederico VI, que viveu entre 1768 a 1839, o próprio rei Frederico VI pagou, vou repetir, o rei pagou a educação do jovem Hans Christian. No ano de 1829, Hans iniciou seus estudos na Universidade de Copenhagen. Ou seja, se o rei não tivesse investido de seus próprios recursos, nós não teríamos Hans Christian Andersen atualmente. Vejam só a importância da educação, a valorização da educação na Europa, meus amigos. Isso é um fator decisivo para a evolução de uma sociedade. Essa é a lição que fica. Meus amigos, vamos continuar. Ao lançar o romance O Improvisador em 1835 até 1842, nosso escritor publicou mais 6 volumes de contos, uma série de livros de histórias infantis que depois foram traduzidas para diversos idiomas. Muitas dessas histórias são baseadas nas tradições orais populares, especialmente nos contos que ele ouvia quando era criança. Hans, ao observar que as pessoas gostavam de seus textos, ele passa a escrever somente contos infantis até 1872, alcançando, vocês sabem, 156 histórias, meus amigos. Graças a seu empenho, Hans se tornou muito famoso internacionalmente. Meus amigos, no final de 1872, o escritor ficou muito doente e permaneceu com a saúde debilitada quando o ponto final das histórias de Hans Christian Andersen foi dado em agosto, no dia 4 de 1875, em Copenhagen. Curiosamente, mesmo que o escritor seja autor de vários romances adultos, poemas e relatos de viagens, muitos diários de viagens, Hans Christian Andersen se tornou famoso até hoje, até os dias de hoje, pelos contos de fada que escreveu, que até aquela época eram muito raros. Os livros exclusivamente para crianças eram extremamente raros, não eram um público-alvo dos escritores. E assim que apareceram os primeiros textos do escritor para as crianças, exclusivamente para elas, ficou nítido que o autor se preocupava, ao mesmo tempo, em transmitir padrões de comportamento que deveriam ser adotados pela nova sociedade
que se formava e alertar sobre os maus hábitos, crimes, preconceitos, abusos, vícios que a conduziam. Ele pretendia fazer uma denúncia. Por isso que ele escrevia obras que tinham confrontos entre poderosos e desprotegidos, fortes e fracos, exploradores e explorados. Em resumo, meus amigos, a intenção de Hans era educar a consciência das pessoas de que todos os homens devem ter direitos iguais. Um texto que fica muito claro sobre essas intenções, cuja autoria não é de Hans Christian Andersen, mas sim dos irmãos Grimm, em 1812, é Hansel und Gretel. Vocês conhecem? Ele é mais conhecido como João e Maria. O que fala aquele conto? Aquele conto todo mundo conhece. Duas crianças que se perdem na floresta, encontram uma casinha, tem uma senhora e tal. Qual é a real intenção? Aquele conto fala sobre preconceito. Quem é aquela senhora? Aquela senhora é uma senhora judia. Uma senhora judia porque os judeus, por causa das perseguições, muitos viviam em florestas, fora da zona urbana das cidades. Então, ou das zonas rurais. Então, eles viviam em florestas, os ciganos também. Então, aquela senhora poderia ser uma cigana também. Mas o que acontece? Eles invadem a floresta, eles se perdem, melhor dizendo, na floresta, e se deparam com uma casinha. E o preconceito vem à tona porque é retratada aquela senhora que é judia ou cigana comendo as crianças, devorando. Vem o canibalismo. Então, aquele conto de João e Maria tem um alerta aos pais de não deixem suas crianças perdidas na floresta, porque a bruxa, a judia ou a cigana, vai devorar os seus filhos, vai comer os seus filhos vão desaparecer. Então mostra ali um preconceito existente de uma sociedade antissemita que perseguia judeus e também o povo cigano. Então João e Maria têm um caráter de alerta contra uma sociedade, que colocava uma sociedade contra aquelas pessoas que habitavam as florestas por não terem um local para habitar e seguir os seus cultos, seguir as suas tradições. Então esse era o verdadeiro objetivo por trás da história de João e Maria. Até hoje, em pleno século XX, independente da cultura ou da religião de quem quer que seja, esses amáveis contos de fada são essenciais, meus amigos, na educação das crianças do mundo inteiro. Por quê? Porque é através deles que as crianças aprendem a diferença entre o bem e o mal, entre outros conceitos morais também. Por isso, em homenagem a Hans Christian Andersen, o dia 2 de abril, o dia em que o nosso escritor nasceu, é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Além disso, o prêmio internacional mais importante da literatura infanto-juvenil é a medalha Hans Christian Andersen, concedida todos os anos aos escritores que se destacaram durante o ano anterior com os seus escritos, com a sua obra literária. Então, meus amigos, hoje, cerca de 40 anos depois, como num fantástico passe de mágica, voltei a visitar o onírico mundo dos contos de fadas. Antes de terminar, eu gostaria de sugerir: leiam os livros de Hans Christian Andersen, dos irmãos Grimm, para seus filhos, seus netos, seus afilhados, e ouçam também músicas de bandas como Avantasia, que mistura no seu nome
As palavras Avalon e fantasia, Nightwish e Blind Guardian e outras vão fazer bem, são verdadeiros livros. Essas letras formam verdadeiros livros também para adultos, não só infantis, meus amigos. Mas é isso. Desejo a todos vocês um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!